Muito bem, retornando aqui a Mateus 16, do 13 até o 23, nós encontramos que essa questão de dizer que Jesus não é o Cristo, ou seja, que ele não é o enviado, o ungido, o escolhido, o Filho de Deus, não é nenhuma novidade, que na própria época de Jesus Cristo as pessoas diziam que ele era João Batista, que ele era Jeremias, que ele era Elias, que era um dos profetas. E a questão que ficou do vídeo anterior, porque eu estou fazendo tudo isso numa sequência para que vocês entendam, a questão que ficou do vídeo anterior foi a respeito da revelação. Então Pedro, Simão Bar-Jonas, recebeu uma revelação, ficou sabendo que Jesus era o Cristo, porque Jesus Cristo perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Então Pedro responde que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Jesus Cristo diz a ele que não foi a carne nem o sangue que revelou a ele a informação de que Jesus era o Cristo, mas o próprio Pai que estava nos céus, e que sobre essa pedra, a pedra da revelação, a igreja seria edificada e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, ou seja, a morte, o Hades, não prevaleceria contra a revelação. E Jesus Cristo fala algo bem interessante que eu gostaria que vocês prestassem muita atenção no que ele fala aqui. Eu disse que tinha duas coisas importantes. A primeira era a revelação, e a segunda é que Jesus Cristo ele dá um nome à igreja dele. Ele diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, a revelação, edificarei a minha igreja. A minha igreja. A minha igreja. Então quem que está falando aqui? É Jesus Cristo. Se ele está falando da minha igreja, minha quer dizer o quê? Que a igreja era dele, obviamente. Então, ele quem era? Jesus Cristo. Então era a igreja de Jesus Cristo. Então aqui ele revela o nome da igreja. As pessoas gostem ou não, Jesus Cristo tinha uma igreja cujo nome era a Igreja de Jesus Cristo. Não tem sentido se a igreja de João Batista, não tem sentido se a igreja de Lutero, não tem sentido se a igreja de Calvino, porque ele disse que era a minha igreja. Quem estava falando era Jesus Cristo. Então, obviamente, o nome da igreja está aqui, a Igreja de Jesus Cristo. Então, o que isso tudo tem a ver, com o que nós estamos estudando? Tem tudo a ver. Então, primeiro, que nós sabemos que Jesus é o Cristo por revelação. Segundo, a igreja que Jesus Cristo estabeleceu aqui na terra foi estabelecida para pregar o Evangelho de Cristo, a igreja de Jesus Cristo, e foi estabelecida sobre a pedra da revelação, ou seja, nós recebemos revelação na igreja de Jesus Cristo. Por isso, nós não ficamos perturbados com qualquer pessoa que venha e diga isso ou aquilo de Jesus Cristo. Por quê? Porque nós não somos guiados unicamente pela Bíblia. Então eu vou até mostrar para vocês agora uma grande diferença entre a igreja dirigida por revelação, aonde um profeta fala e o que ele fala se torna escritura, e as demais igrejas que não acreditam em revelação. Então a primeira coisa é: como surgiu a Bíblia? Eu já expliquei. Deus fala com um profeta, o profeta então fala ao povo, tudo que ele fala é escrito e isso se torna escritura. Então tem uma coisa bem interessante no vídeo que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Quem edificou a Igreja Católica não foi Jesus Cristo. A Igreja Católica não foi fundada e edificada. A Igreja Católica Apostólica Romana não foi fundada e edificada por Jesus Cristo. Ela foi fundada
e edificada por um outro homem, né? E esse outro homem, nós vamos falar dele a respeito disso no próximo vídeo, e aí vocês vão começar a entender o porquê de tantos erros cometidos e tantos erros que as pessoas levam a acreditar que está se falando de Cristo, mas não é a Igreja de Jesus Cristo que está falando. Quem está falando é a Igreja Católica.